queridos, nós estamos iniciando mais uma aula, né? Nós estamos aí conversando aí aleatoriamente, batendo um papo, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando sobre escatologia. Nós já aprendemos na lição 1 sobre a volta do Senhor Jesus, na lição 2 sobre o arrebatamento da igreja, como vai ser, foi uma lição muito produtiva. Depois nós entramos na lição 3, que nós falamos sobre a aparição do anticristo, a sua marca, aquilo que ele projeta para a humanidade, que é o ecumenismo, que é uma moeda só, uma religião só, e isso nós aprendemos nas lições passadas. E nós estamos aprendendo sobre a grande tribulação, o que é a grande tribulação, aprendemos sobre as 70 semanas de Daniel, que eram as divisões das 70 semanas, que culmina com os 7 anos da grande tribulação, que nós aprendemos também que nos 7 anos há uma divisão de 3 anos e meio e 3 anos e meio na grande tribulação. Nós falamos também, e vamos entrar nas lições futuras agora, sobre a segunda parte dos 3 anos e meio, porque como há uma divisão escatológica nas 70 semanas, né? É divisão de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio iniciais, nós falamos que o anticristo vai ser uma maravilha, né? Até o povo de Israel vai adorá-lo, vai gostar do trabalho dele, daquilo que ele vai fazer nos 3 anos e meio iniciais. O anticristo vai deixar reconstruir o templo, o terceiro templo de Jerusalém, vão deixar fazer e voltar os sacrifícios de animais que eram feitos na lei de Moisés no início, né? E o judeu vai poder fazer aqueles sacrifícios que eles faziam de animais, né? Sem mancha, os holocaustos. Isso daí o anticristo vai permitir nos 3 anos e meio iniciais. Só que nos 3 anos e meio depois, ele vai mostrar quem realmente ele é, né? Aí ele vai mostrar as garras dele, ele vai querer reinar lá no templo de Israel, o novo templo, né? E ele vai mostrar quem ele realmente é. Aí, né, terminando os 3 anos e meio da profecia de Daniel, vai se iniciar os outros 3 anos e meio, que é o tema da nossa lição agora, dessa parte agora. Os 3 anos e meio depois da aparição do anticristo, tudo, será vamos dizer assim, o período mais terrível da face da Terra. Ou seja, esses 3 anos e meio depois vai ser a ira de Deus, quando Deus vai derramar a sua ira sobre a face da Terra. Aí o negócio vai pegar, né? Porque aí vai ter as 7 taças, 7 trombetas, e aí que nessa parte que a humanidade vai sofrer as piores consequências do seu pecado, que será os 3 anos e meio final, até a última batalha, a batalha do Armagedon, quando Jesus volta com poder e grande glória e coloca e implanta o milênio. Aliás, o milênio também faz parte da nossa lição, que nós estaremos também estudando durante esse período de escatologia. Bom, nós falamos na última aula, né? Nós falamos sobre a trindade satânica, que a trindade satânica vai aparecer no início da grande tribulação, que é o grande dragão, né? Que é o Satanás, vai aparecer o anticristo e o falso profeta. São os 3 da trindade satânica que aparecerão no início da grande tribulação de 7 anos. E nós estávamos conversando, né, Nai e irmãos Herculano, os professores nossos aí, e nós começamos a falar sobre o império do anticristo, o tempo que ele vai reinar. Aí nós entramos numa parte também sobre os impérios que dominaram o mundo, né?
Aí nós chegamos onde? Nós chegamos lá no capítulo de Daniel, né? Quando Daniel, Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguiu revelar esse sonho, e Daniel revelou o sonho, interpretou o sonho, que era a famosa estátua, né? Tinha cabeça de ouro, são todos os impérios, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante dentro da escatologia nós sabermos a respeito desses impérios, que era o Império Babilônico, depois veio o Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa veio o Império da Grécia, depois veio o Império de Ferro, chamado Império Romano, e depois o último império, que será a divisão do Império de Ferro, né, e barro. Então, quem são esses impérios? E depois tem a escatologia fala de um último império, né? Alguns teólogos não gostam de falar que é um império. É o chamado Império da Pedra, né? Porque nessa estátua nós vamos ver que no final vai descer uma pedra cortada sem auxílio de mão, e essa pedra ela vai descer e vai esmiuçar essa estátua, né? O que aconteceu com os impérios. E essa pedra é um reino que vai ser implantado. Que reino é esse? Que depois essa pedra, chamado Reino da Pedra, que vem e destrói todos os impérios, implanta-se o reino chamado Reino da Pedra. Então nós vamos saber quem é o Reino da Pedra, quem esse reino, quando que ele vai ser colocado na face da Terra. Então vai ser muito interessante. Bom, vendo isso, nós vamos primeiro, eu gostaria que o Nai colocasse aí a estátua da visão de Daniel. E você que está com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir a sua Bíblia aí para nos acompanhar. No capítulo 2 de Daniel está sendo falado a respeito dessa visão de Daniel no capítulo 2. Nós vamos usar 2 capítulos. Depois nós vamos para o capítulo de Daniel também, que é um paralelo com esse capítulo, que é o capítulo 7. Esses 4 animais simbólicos que Daniel viu, ele faz parte dessa visão da estátua, né? Ele viu a cabeça, né? Cabeça de ouro, o leão, né? E nós vamos ver essas visões também que faz parte, né, desse império. Ó, tá vendo aí? O Simão Leonai colocou aqui para vocês entenderem a respeito desse sonho que Nabucodonosor teve, um sonho muito integrante, opa, palavrinha. E Daniel, o Nabucodonosor chamou os sábios todos para que revelassem, né? E os sábios queriam que Nabucodonosor contasse o sonho, porque fica fácil, você conta o sonho e você interpreta, não? E ele nem lembrava do sonho, na realidade, ele nem lembrava, e ele queria que os sábios, né, desvendasse esse sonho. Daniel, capítulo 2, vamos ver aqui, capítulo 2, vamos com calma, devagarinho, né? Aí, Daniel, capítulo 2, verso 29, ele diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te faz saber o que há de ser. Aqui Daniel está dizendo a Nabucodonosor que existe um Deus no céu que revela os segredos. E que Deus havia revelado, olha, verso 30, e a mim foi, estamos lendo no capítulo 2, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber, ó rei, para que entendas os pensamentos do teu coração. Então, o Daniel, ele começa a revelar
para Nabucodonosor, um sonho que ele teve que mexeu com a cabeça dele, mas ele não, além de não saber interpretar o sonho, Nabucodonosor não tinha lembrança muito do que ele estava vendo nessa visão. Não é isso mesmo, irmão Zé Herculano? É correto. Bom, na minha visão está correto. É por aí, né? É por aí. Por aí. Se tiver algum erro, alguma coisinha, vocês podem falar, porque às vezes a gente pula alguma coisinha, né? Então, nessa visão de Nabucodonosor, ele viu uma estátua enorme, né? E ela, na visão dele, tinha uma cabeça de ouro, o peitoral e os braços, eles eram de prata, depois a parte de baixo era de bronze, depois os pés era formado de ferro, e depois o último, né, império, formado por ferro e barro. E aquilo lá mexeu com a cabeça do Nabucodonosor. Ele queria saber o que era essa revelação. E essa revelação, irmão, para nós, inclusive até para grandes teólogos, grandes ensinadores, é uma coisa muito extraordinária, porque essa visão que ele teve aqui, ela realmente aconteceu, se cumpriu, e ainda, logicamente, essa visão aí, eu entendo que ainda ela tem algumas partes a ser cumpridas, não é isso, irmão Leonardo e Zé Herculano? Essa estátua ainda está de pé, ela ainda não foi derrubada. Sim, os impérios, sim. Sim, agora a estátua não. Os impérios da estátua, eu acho que o que vai ressurgir, pelo que a gente entende, e nós vamos explicar daqui a pouquinho, é a parte de ferro e de barro, que seria o Império Romano, né, que provavelmente muitos estudiosos da Bíblia dizem que esse Império Romano ele vai ressurgir, que era o último império, que é o Império de Ferro misturado com barro. Agora, você imagina, ferro e barro não se mistura. Como é que você vai misturar ferro com barro, né? Então, é complicado. E você pode ver aí, inclusive do lado aí, tem uma pedra e está escrito assim, ó, o Império Romano restaurado, né? Então, eu acredito, isso eu já falei para os irmãos, que é ponto passivo, é uma coisa que ou você crê ou não crê, não muda nada, mas na minha visão, o Império Romano ainda ele vai se fortalecer e vai ressurgir, né? Isso a gente já discutimos e conversamos sobre isso. O que vocês acham? O Império Romano ele vai se restabelecer com grande força que era ou ainda vocês acham que não? Eu acho que vai ser Império Romano, sim. Porque se você analisar hoje eu vou trabalhar com um amigo meu, ele é católico. E se você analisar a Igreja Católica hoje, ela está mudando totalmente o seu comportamento. Eu nunca vi Igreja Católica com cultos de libertação. Expulsar demônio. Ele falou para mim que teve um dia que eles expulsaram demônio na igreja deles. Então, eu falei assim, ó, essa igreja é fora da casinha, porque uma igreja católica... Mas existem os católicos hoje que são os carismáticos, né? Isso, os carismáticos, né? Eles agem como evangélicos. Isso. A coisa que difere deles para os evangélicos nos cultos é que eles adoram Maria e nós não. É por aí. Adoram os santos, não é só Maria. Eles continuam adorando os santos, inclusive Maria, e nós não aceitamos santos, né? Porque sim. Irmão Zé, assim, eu conversei com ele sobre isso, né? Teve um dia que a gente veio sozinho, o outro rapaz não estava junto, eu vim conversando bastante com ele sobre isso. E ele falou para mim que eles não adoram mais estátuas. Ele falou para mim que a fonte de adoração deles é Maria. Entendeu? Maria e Jesus, né? Certo.
Então, eles estão mudando totalmente o conceito. Se você analisar, eu olhando dessa ótica, eu acredito sim, porque que seja o Império Romano, porque hoje muitos historiadores, o Bispo Reginaldo pode falar com mais ênfase nessa parte, eles falam que o Papa, né, a Igreja Católica vai ser de grande domínio no governo do Anticristo. Sim, sim. Eu acredito também nisso. Isso é ponderante para que o anticristo tenha um reinado bem fortalecido, né? Que a Igreja Católica, vamos dizer, dê ao anticristo um respaldo, né? Para que ele estabeleça, né? O reinado dele mais fácil. E com o Império Romano do lado do anticristo, vai ficar muito mais fácil, né? Dele poder governar. Eu acho assim, né? É que quando a gente fala Império Romano, a gente lembra do Império Romano de 2000 anos atrás. Lógico, mas eu vou explicar aqui. Não é nesses moldes, né? Não. A gente fala do Império Romano porque vai surgir, né, naquela parte da Europa, e eles vão se juntar como se fosse um grande império. Tanto que... Você cogitou, Bispo, que a União Europeia já era um indício disso. Mas é por aí. Você pode ver que a estátua dessa visão aí, lá na parte de barro e de ferro, né, fala do império, porque barro e ferro é um império dividido. E eles dividiram em quantos reinos o império? 10, os 10 dedos do pé. Então o Império Romano, irmãos Herculano, ele foi dividido em 10 reinos. Inclusive, eu estava fazendo um estudo interessante, né? Que, por exemplo, os chamados lombardos, né? Como ele foi dividido, então vamos dizer assim, ó, os lombardos, ele é a Itália, os francos é a França, os saxônicos são a Inglaterra, os 10 reinos divididos, os álamos é a Alemanha, os suevos é Portugal, os visigogos é a Espanha. Então, esses impérios que foram divididos lá na estátua vamos dizer, a estátua de Daniel, vamos colocar ela melhor. A estátua, esses 10 impérios que foram divididos são os 10 reinos. Só que eles, igual o irmão Zé Culano está falando, não é, por exemplo, vai o Império Romano lá do tempo lá de Jesus, não. São os impérios que foram divididos. Olha o que nós acabamos de falar. Alemanha, França, esses impérios, eles faziam parte do Império de Roma, do Império Romano. Só que eles se dividiram, né? Então não quando a gente fala Império Romano, vai ser lá, assim, de Roma, lá do Império. Não, ele tem os reinos divididos, que são os 10 reinos, né? É por aí, né? Eu entendo assim, né? Que são os 10 reinos que vão se unir contra Israel, né? É o que eu entendo, né? Serão, na grande verdade, eles serão os líderes, né? Isso. Não tem só 10 impérios, eles têm tem centenas de países, mas aqueles que vão predominar na época, né? Vão liderar na grande. E eles, se a gente analisar, eles saem tudo do Império Romano. Na visão de Daniel, igual eu falei aqui, os saxônicos, os outros, são todos remanescentes, tudo do Império Romano, né? Que logicamente se dividiram, mas esses vão aparecer com grande força, acho eu, né? Sou achólogo agora. Tudo indica. E quanto ao apoio da Igreja Católica, Bispo, eu acredito que não só da Católica, o anticristo ele vai ter. Isso é profético, né? Os primeiros 3 anos e meio serão de paz, serão de forma ilusória, claro, mas serão 3 anos e meio do povo prosperando. Então ele vai ter o apoio 100%, tanto do Império Romano, que a gente entende como Igreja Católica, que vem de Roma, e não só deles, eu acredito que de todos os sim, outros
E, Rodrigo, eu acho que o ecumenismo, você fala em ecumenismo, ele fala de uma religião só, de uma. Então, todas vão ser fundidas em um. Ali vai ter. Todas as religiões do mundo vão obedecer, vão ter uma só, vamos dizer, uma só visão, porque hoje em dia, religião, cada um tem uma visão de religião, né? Em todos os sentidos, né? Então, o ecumenismo, o que ele vai? Ele vai pegar o macumbeiro, vai pegar o feiticeiro, vai pegar aquele que não crê em Deus, ele vai fazer uma. Como diz, é igual quando você faz uma salada de fruta, você joga tudo no liquidificador e bate tudo. Vai ser dessa forma aí. Eles vão pegar todas as religiões todas as religiões do mundo e colocar deixar ela uma só, né? Logicamente que o catolicismo hoje ele tem uma força muito grande, né? Então vai ser de grande ajuda para o anticristo se eles aceitarem e vão aceitar aquilo que vai ser colocado não só pelo anticristo, mas pelo falso profeta, né? Agora me apareceu uma dúvida aqui. Esse povo que sobrar no reinado do anticristo nesses 3 anos e meio, eles vão adorar a quem? Porque se o anticristo dizer, me adora aí que eu sou Satanás e eu vou levar todo mundo lá para baixo comigo. Não vai ser dessa forma. Aqueles que ficarem vão continuar adorando a quem? Adorando a Deus? Não entendi. A pergunta eu não entendi muito bem. Você fala na grande tribulação? Sim, na grande tribulação. Nos 3 anos e meio primeiros? Não, nos últimos. Sim. Não. No 7 primeiro, porque no 7 total, né? Tanto os 3 anos e meio primeiro e os 3 anos últimos. Os últimos 3 anos e meio. Porque assim, se ele se revelar nos primeiros 2 anos, por exemplo, o povo vai adorar a quem? Essa é a pergunta, né? Vai continuar adorando a Deus? Como vai ser isso, né? Rodrigo, eu acredito que a resposta da sua pergunta é a seguinte: os 3 anos e meio, quem vai ser adorado de maneira indireta vai ser o anticristo. Porque o povo vai adorá-lo como um Deus. O povo vai estar sendo enganado por ele, né? E depois dos 3 anos... Agora entendi a pergunta, agora entendi. E depois dos 3 anos e meio subsequentes, ele vai obrigar que as pessoas o adorem. Então não vai ser assim, ou você me adora ou você vai pro saco, filho. É o que nós falamos, aí é a marca da besta, no 3 anos e meio futuro, é a marca dele. Quem não tiver a marca dele, morre. Então a adoração verdadeira lá nos 7 anos é adorar o anticristo, e o anticristo ele vai levar a adorar quem? A Satanás, que é o dragão, né? Então a adoração naquela época vai ser pelo adorar o próprio Satanás, né? O próprio diabo. Então, na verdade, o que a gente pensa é da seguinte forma: os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai pregar, me adora, porque sou eu que vou resolver. Ele vai enganar, né? Os 3 e meio primeiros anos, ele orienta, vamos dizer dessa forma, eu sou o caminho, vem comigo. Nos últimos, quem não quer, ele ceifa. Isso, aí ele obriga e coloca a marca dele. Bispo, eu entendo assim, nos 3 anos primeiro, né, os 3 anos e meio primeiro, ele vai convencer o povo de que ele é Deus. E o povo vai aceitar, porque vai ter milagre, vai ter a morte dele, ele vai ressuscitar. Isso, vai ter um... Então ele vai convencer. Por que depois transforma? É quando ele se coloca como Deus, e aí o povo judeu rejeita como Deus. Porque ele vai estar dentro... E ele exige adoração, né? Isso, aí o povo judeu fala, peraí, a gente aceita tudo até agora, mas como Deus, não. Então aí o povo judeu se rebela contra ele. E aí que ele começa a agir da forma que a gente sabe como vai ser os 3 últimos anos e meio. Então, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, a adoração dos 7 anos da grande tribulação vai ser totalmente para o anticristo. Quem não adorar ele vai ter a marca da besta e consequentemente, vão morrer. Né? Porque a grande tribulação
ela também vai ter salvação. Não vai ser só porque João, quando teve uma visão, ele perguntou para o ancião, de onde eles estão vindo, esses que estão vestidos de branco? Aí João respondeu, eles vieram da grande tribulação. Quer dizer, então, na grande tribulação, vai ter, além dos 144 mil, além do povo judeu que vai se converter, além de alguns do mundo, né, que vão se converter e não vão aceitar a marca, esses vão ser salvos também. Mas a verdadeira adoração lá da grande tribulação vai ser no anticristo mesmo. Ou seja, para o diabo, né? Adoração ao diabo. Não, digamos que fui convencido, bispo. Concordo com o raciocínio do grupo. Tá bom, que bom, que bom. Então, Daniel, ele tem essa visão, né? E ele vê os impérios. E Nabucodonosor, ele vê que aquilo que Daniel está revelando para ele é verdadeiro. Daniel fala na cama dele, né? A respeito disso aqui, ó. Aí ele começa a falar o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. O que o Daniel falou para ele assim? Que haverá os impérios que vão dominar a face da terra. E quem estava predominando naquela época era a cabeça de ouro. E quem era a cabeça de ouro? É o próprio Nabucodonosor, era o império dele, chamado Império Babilônico. Aí quando você vai lá no capítulo 7, vamos lá para o capítulo 7 agora, que nós vamos falar um pouquinho do Império Babilônico, cabeça de ouro, né? Aí você vai no capítulo 7, verso 4. Todos acharam aí? Olha como tem uma semelhança. Ó, ele está falando da visão dos 4 animais que ele teve. 4 animais e os 4 impérios, né? Só não tem a de barro lá. Mas aí, ó, primeiro, capítulo 7, verso 4. O primeiro era como leão, tinha asas como águia. E eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ele está falando aqui do Império Babilônico, que é a cabeça de ouro. Está vendo ali a cabeça de ouro? Foi eu que mexi aqui? Não. Não, sou eu. Ah, então tá bom. Então, ele está falando que ele tinha cabeça de leão, quer dizer, feroz, que era o Império Babilônico. E diz que ele tinha asas de águia também. Ou seja, descreve a velocidade com que o Império Babilônico conquistou os outros impérios. Foi rápido, né? Nabucodonosor apareceu e naquela época que tinha lá as nações, ele dominou todas elas da época, né? E então, essa visão da cabeça de ouro tem esse simbolismo no capítulo 7 também, que essa visão que ele teve, que cabeça de leão, tal, asas de águia, entenderam? Então, quando você faz um paralelo dos dois, você pode fazer um paralelo do capítulo 2 que nós estamos lendo, dos impérios, e do capítulo 7 também, que quando fala desses animais, ele está falando desses impérios, de cada um deles, né? Aí, você pode ver aqui na visão, o primeiro foi o Império Babilônico. O Império Babilônico ele dominou naquela época, por isso que ele foi chamado o Império de Ouro, cabeça de ouro. Nabucodonosor, com todo o seu poderio, né, da época, ele dominou toda aquelas nações que tinham ali, né? Ele diz assim, ó, versos 37 e 38 do capítulo 2. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. Então, Daniel está dizendo para Nabucodonosor que ele estava representando a cabeça de ouro como o império dele, o império do ouro, né? Então, você sabe que a principal divindade
da Babilônia, do Império de Nabucodonosor, era Bel-Marduk, né? Bel-Marduk era uma imagem de ouro. Por isso que foi chamado Império Babilônico, Império do Ouro, porque o símbolo deles era o nominho, né? Era Bel-Marduk, que era uma imagem de ouro. Então, por isso que Daniel estava dizendo assim que esse primeiro império que estava dominando era o Império Babilônico. Mas aí Daniel logo começa a mostrar, né, que o Império Babilônico não duraria para sempre. Porque Nabucodonosor achava que o império dele seria um império eterno, com a força que ele tinha, com o poderio que ele tinha, com o ouro que ele tinha. Então, ele achava que o império dele, né, duraria por, vamos dizer, depois que ele morresse, o império ia... Né? Só que Daniel está revelando aqui que passaria 70 anos, né, de 609 até 539 AC, eles seriam derrotados pelo outro poder, né, simbolizado pelo peito e braço de prata. Tá vendo aí? Prata. É o outro império que ia dominar eles. É o império Medo-Persa, né? Que Medo-Persa? Porque eram dois impérios, né? O Medo e também os persas. Eles eram... também eles iam dominar, né? Olha, ele está dizendo, ó, como a prata é inferior ao ouro, o reino que seguiu Babilônia era inferior em riqueza e luxo e ostentação. Mas como o peito e braços são maiores que a cabeça, esse império sucedeu o domínio mundial e foi maior em extensão. O domínio medo-persa ele se estendeu muito grande, devido a... Quando você abre o braço, né? Você pode ver, você abre o braço, estende, né? Então, a extensão do Império Medo-Persa foi um império muito grande, que cresceu muito, muito, né? Parece que Daniel viveu em Império do Medo-Persa, não viveu? Sim. Tempo de Dário, né? Dario. Tempo de o Dario, né? Agora que veio na cabeça, Daniel viveu esse império, na época da Cova dos Leões, bispo. Ah, é verdade. Então, Daniel, ele viveu o Império Babilônico e viveu o Império Medo-Persa, né? Isso, ele viveu ali, porque até a reconstrução do templo foi o Daniel que convenceu ele, né? Na grande verdade, ajudou a convencer a ele reerguer lá o templo. Ah, é isso mesmo. Agora que eu estou lembrando aqui, porque fala de Daniel, do rei Dário, eu falei, então, porque Daniel, ele viu a queda do Império Babilônico, né? Sim. E parece que era impossível o Império, porque o Império de Ouro, né? E vem um Império inferior, vamos dizer assim, porque depois do Império Babilônico vem o Império de Prata, né? E esse Império de Prata, o Medo-Persa, ele reinou por muito tempo, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse império? Pode. Viu? Viu, Bispo? Mas essa fraqueza que a gente vê aqui de prata, ouro, isso é espiritual, viu? Não é físico, porque o Medo-Persa era um grande império, tanto é que eles se uniram, né? Os medos e os persas se uniram e fizeram um grande império em termos de força. E depois a gente pode ver, mesmo no Império Romano, eles dominaram toda aquela parte lá, né? Então, em força, eles eram muito fortes. O que ele fala aqui entre ouro, prata, ferro, não é em termos de força de império ou grandeza de império. Aí já entra na parte espiritual. É que a gente está estudando mais hoje, não a parte muito espiritual, nós estamos estudando a parte histórica, né? A parte histórica da estátua, né? E a gente, logicamente, você pode jogar para o lado espiritual, né? Então, porque se a gente for ver em termos de força, senão os menores, você pode ver os mais fracos que constam na estátua, eles dominaram sempre os impérios mais fortes, né?
Isso, Se eu, com se certeza. eu não, se eu, se eu não tiver enganado, historicamente, o Império Romano é o que teve maior tempo de domínio em relação a todos e é o mais fraco aqui espiritualmente, né? Isso, e ele teve a maior extensão de terra, né? De território. Sim, Sim. Foi os romanos. romano, né? Não, é verdade. E Ó, tem. Deixa... Quando levantou a mão aí. Quem levantou, pergunte. Ah, Kraut. O bispo, Pois não. analisando como se fosse, vamos pôr, como se fosse matéria-prima. Também pode ser fazer uma analogia do seguinte: prata sempre tem mais que ouro, Sim, bronze em mais abundância do que prata, e ferro muito mais do que ouro, prata e bronze. Entendeu? Por isso que o Império isso. Romano ele se estendeu muito mais longe e pode ser colocado como que é um material mais fácil de se achar, vamos dizer, se for pôr em partes de matéria-prima, né? Certo. Por isso que Não, é uma demorou analogia muito bem mais tempo. colocada, assim. Bela analogia, hein? É, muito, muito bem colocado. Tá vendo? Esses homens são mais inteligentes do que o bispo, caramba. Não, Isso a é gente vai bom, isso pegando é bom. e vai complementando. Não, mas isso é ótimo, ótimo. E eu gosto muito dessas colocações que ajudam na aula, né? Vocês não ficam com medo de falar, não. Se tiver errado, eu vou falar, tá errado. Se eu falar tá certo, tá certo, né? Ou se eu não souber, a gente vai estudar. Então, Jefferson, aí, pergunte. quem é? Jefferson. Ô, Jefferson, pergunta, Jefferson. Tá sem som, Jefferson. Liga o microfone. Liga o microfone. Mas, senhor, Aê, agora sim. senhor, então, o Império Romano ele teve o domínio de 27 antes de Cristo e 47 depois, né? Isso. 27 e 47 depois, o que foi o domínio, né? Foi o domínio... O período de domínio deles, né? Ah, Porque você pode ver que cada império teve um tempo determinado do próprio Deus. Ó, você vai até aqui, né? Eu não sei qual é o império que mais dominou em termos de, vamos dizer, de anos, que eu não tive essa curiosidade, mas se você tiver curiosidade, você dá uma olhada e me pergunte. Me pergunte, não, me responda. Qual é o império desses aí que ele mais durou em termos de anos, vamos dizer? Acho que foi o Império Romano. Eu acho que é o romano, né? Se a gente falar Ô, pastor, é espiritualmente, difícil responder essa, porque, na verdade, por exemplo, o grego e o romano, eles meio que se uniram, né? Ficou o greco-romano, porque eles adotaram muitas ideologias gregas. Sim. se a gente falar espiritualmente, como o irmão Zé Herculano falou, o romano ele domina até hoje. Hoje a maior religião do mundo é o catolicismo. Isso mesmo. Então, tocou aqui? O que vocês estão colocando aí é bem colocado, sim. Que eu acho que o Império Romano foi, estou falando não espiritual, estou falando em termos de período de anos, de domínio de anos, né? Eu acho que o Império Romano provavelmente ele tenha sido o mais extenso, né? O mais longo. Essa é a minha pergunta. Eu acho que foi, sim. Acho que foi o romano, sim. Mas depois quem tiver uma Fisicamente, curiosidade... acho que é romano mesmo. Depois quem tiver Império uma curiosidade Chinês. pode fazer as contas aí para a gente ter uma ideia, né? Porque essas curiosidades é bom. Eu gosto desse tipo de coisa porque a gente fica situado bem na história. Então, depois do Império, do Segundo Império, que era o Império de Prata, vem um inferior, que é o Terceiro Império, que é chamado Império de Bronze, né? Que é um material inferior, né? A prata, mas dominou sobre todo mundo hoje conhecido, né? E é o império chamado Império Grego. Grego, né? Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande? Né? Alexandre o Grande, né? Você pode ver que Daniel capítulo 8, ele teve alguns sonhos a respeito desse novo império, que era o império do rei da Grécia, né?
Muitos historiadores gostam de ler a história de Alexandre o Grande, né? O grande dominador, aquele que dominava nas guerras, um grande general, né? Alexandre o Grande. E ele participou desse período que era o Império Grego, né? E deixa eu ver aqui. É por aí mesmo, irmão? Vocês estão acompanhando? Ô, bispo, Pergunte. o Império Chinês durou 36 séculos. Foi o Império Chinês, durou 36 séculos. Portanto, grego, teria... Não entendi, irmão. Desculpa. O império que mais durou foi o Império Chinês. Durou 36 séculos, portanto, teria sido o maior duração, o chinês. Ah, sim. Ele está perguntando, bom, o bispo não falou que era para ver quem soubesse responder sobre isso? Ótimo. Eu estou dentro do que está acontecendo, porque às vezes eu paro. Tá ficando, mas é por aí, irmão Jefferson. A gente tem que estudar. Não, hoje em dia nós temos uma ferramenta chamada Google, só que tem que tomar cuidado com. Não, você tem que tomar cuidado com o que você procura para depois você não dá um nó na tua cabeça, né? Mas esse tipo de história, história, irmão Jefferson, história é bom, porque história não tem como você mudar ela, entendeu? Por exemplo, a história conta isso. Se a história conta isso, você não tem como tirar a história, ela foi contada, né? O período de domínio, tal, a história conta, não tem como você, né? Aí depois veio o Império Grego, né? Que até 168 a.C., né? Você sabe que o Império Grego ele se distinguiu pela aquela. A gente assiste muito. Eu não sei vocês, eu gosto de muito filme épico, né? Aquele filme antigo. E os soldados gregos eles usavam muito aquela armadura de bronze. Lembra aquela armadura de bronze dos gregos? Quando você assiste filme, você pode ver que a armadura do Império Grego sempre foi de bronze, né? Eu gosto de assistir esses filmes e eu vejo lá que os escudos dele, né, os machados dele, era tudo feito de bronze. Por isso que foi chamado o Império Grego do Império de Bronze, né, devido à matéria-prima que eles usavam muito, né? Por aí? Aí depois... Então, aí nós chegamos num império... Você viu que os impérios parece que eles foram... em decadência de material, assim, né? Ouro, prata, tal. Mas eu acho que não em decadência de poder. Parece que um era mais poderoso que o outro. Não é que a gente fala assim, mas é um império inferior. Mas não é inferior em termos, eu acho, de poder, né? Porque o império romano, eu acho que ele foi um dos mais fortes, né? Então, eu acho que não é um... Na realidade, é uma ordem inversa, né? Quanto menor a questão material, por exemplo, ouro, prata, bronze, ferro, maior o tempo de duração. Para você ver aqui, o Império Romano foi de 27 a.C., como o irmão Jefferson falou, mas ele durou até 1453 depois de Cristo. Foi um império extenso, né? Foi bem extenso. Né? Então, apesar de o material ser inferior, a duração é superior, entendeu? Então, é uma ordem meio que inversa. Então, fazendo um paralelo lá com os animais que nós estamos vendo, o Medo-Pérsia, ele é comparado aqui, ó, capítulo 7, verso 50, né? É o segundo animal, era semelhante a um urso, e qual se levantou de um lado, tá vendo aí? Tinha 3 costelas, né? Então, essas 3 costelas representavam o reino de conquista, que era a Lídia, a Babilônia e o Egito, que foram conquistados pelo Medo-Pérsia, né? Então, ele fala de um animal que era semelhante a um urso, né?
e tinha 3 costelas, como eu falei, que representava as 3 conquistas dele, que era ali, a Babilônia e o Egito, né? Você sabia que os persas eles foram mais fortes do que os medos? Porque ele está falando, ó, medos e persas. Não é medo e persa junto, não. São 2 reinos, né? Só que os persas eles foram um reino mais forte do que os medos, né? Eles permaneceram mais tempo no poder. Isso diz a história, né? Então, medo e persa são duas diferentes. Medo e o persa. Estão entendendo? Não é medo e persa uma nação só. Eles foram divididos nesses 2, medo e persa. A persa sempre foi mais forte com ele. Aí depois, nós estamos falando da Grécia agora, né? Agora, a Grécia era o outro animal. Capítulo 7, verso 6. Outro era semelhante a um leopardo, né? E tinha nas costas 4 asas. Olha que interessante. Nós não vamos estudar sobre todos esses animais, cada um deles, mas se você depois procurar aí, você vai ver nos estudos bíblicos o domínio deles era muito bom. Esses animais, por exemplo, aqui, semelhante a um leopardo, quer dizer, fala de rapidez, como esse reino cresceu, a Grécia, rapidamente. Então, esse simbolismo daqui dos animais, né, fala da rapidez do crescimento, sob o comando do Alexandre Magno, né, que fizeram da Grécia um poder mundial. Então, a rapidez, então é leopardo, rapidez. Aqui tem as asas, tem o simbolismo. É muito interessante isso. Agora, depois vem, Daniel está falando do outro império, né, que era o Império Romano. Aí também, no capítulo 7, verso 7, você pode acompanhar que é o outro animal, ó. O 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, e qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e tinha 10 chifres. Olha que interessante. Essa simbologia aí dos animais do capítulo 7, eles mostram exatamente como era o Império Romano. 10 chifres está falando dos 10 imperadores que dominaram lá na época do Império Romano, né? O Império Romano ele foi conhecido como o Império de Ferro, né? Ele dominou, como nós discutimos aqui, que provavelmente ele é o império que mais dominou mais tempo, né? Ele levou de domínio, né? É isso aí? Então, quando você faz uma analogia, irmão, do Império Romano com o animal do capítulo 7, verso 7, você vai ver que Daniel fala, ó, o 4º animal era terrível e espantoso, ele não soube dizer como que era esse animal. Aí você pode ver que nos desenhos tem até um dragão, uma coisa, é um animal espantoso, né? Era muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, o Império Romano, que era o Império do Ferro, né? E ele devorava e fazia em pedaços, e tinha 10 chifres, que foram os impérios que dominaram na época. Muito interessante. Alguma pergunta sobre isso? Passa muito rápido ainda, saindo dos impérios ainda. Mas eu estava olhando aqui, eu falei, gente, não vai dar tempo nem de começar os seus. Mas é bom que esclarece. É bom que esclarece. Vamos esclarecendo, porque muitas vezes a gente não tem o tempo na igreja de poder explicar esses impérios, quem dominou na época, como que era, mas nesse estudo é muito bom, porque você vai aprendendo os impérios que dominaram, que na visão, é interessante, né, mano? Como que o Daniel teve uma visão, porque Daniel
se você analisar, ele estava vivendo em qual império? Na visão dele, estava vivendo no Império Babilônico, não era? Daniel estava vivendo nesse império. Então, Daniel não sabia nada desses outros impérios que iam dominar, né, a humanidade. Então, Deus revelou para Daniel também. Quando Daniel teve essa revelação e passou para o Nabucodonosor, Daniel estava tendo também essa revelação de que ele não sabia, porque Daniel não sabia dessa visão. Daniel estava vivendo o Império Babilônico, como que ele ia saber que um império daquele tamanho, que era o Império de Ouro, ia ser dominado por um império mais inferior, que era o Medos Persas, que iam destruir o Império Babilônico. Então foi uma revelação de Deus tremenda para a vida de Daniel, dele saber, né, o futuro, porque Daniel estava vivendo o Império Babilônico. Ainda ele ia passar pelo Medo Pérsia, né? Eu não sei, a Daniel acho que não passou pelo Império da Grécia, né? Não. Ele morreu lá no Império do Medo Persa, né? Isso, Isso mesmo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Vem bem depois. Jefferson, Jefferson. Eu acho que eu estou querendo fazer a pergunta, acho que eu estou confundindo, eu estou atrapalhando até o andamento do negócio aí, mas... Não se atrapalha, não. Se atrapalha. Mas não entrou ainda na conclusão do qual seria o animal, o símbolo do animal, não poderia ser a águia, sei lá. Não entendi. O símbolo do animal do Império Romano. Do Império Romano aí está no capítulo 7:7, você viu? Que é o que tem dentes de ferro. Então, mas não chegou a... Capítulo 7, verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, tanto que ele não soube nem colocar que tipo de animal que era, né? E muito forte, Império Romano, o qual tinha dentes grandes de ferro, Império Romano, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram diante dele. E tinha 10 pontas, que eram os 10 chifres dos 10 reinos, né? E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, os 3 impérios foram destruídos. E eis que nesta ponta havia olhos. Olha que interessante. Na ponta Daniel está dizendo assim, os 10 chifres eram os 10 impérios. 3 foram arrancados. E ele diz que subiu um pequeno chifre, e esse chifre tinha olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. De que chifre Daniel está falando? Desse pequeno que ia aparecer? O anticristo. Olha o que está dizendo, Eis que nessa ponta havia olhos, e como os olhos de homem, uma boca que falava grandiosamente. O anticristo. Olha a visão de Daniel, do império que ia surgir. Alguém perguntou alguma coisa? Parece que eu ouvi aí. Não? Não, tá um barulho no fundo aí. É que eu entendi que alguém estava falando alguma coisa aí. Então, irmão, você pode ver aqui, Jefferson, que ele não tem Império Romano, que é o quarto animal, capítulo 7:7. O irmão estava falando de águia, né? Asas de águia. Daniel não fala disso, né? Que tinha... É isso que o irmão perguntou, que eu não entendi. Porque que eu estava vendo ontem, estava assim, a águia era o símbolo do Império Romano. A águia era o símbolo do Império Romano. Eu estava vendo ontem, é isso que eu estou falando lá. Mas aqui Daniel falando desse animal, ele não fala que ele tinha asas de águia, não. Não tinha. Tá certo? E depois, irmão, apareceu e vai ressurgir, é o que nós estamos estudando, que é a última parte dessa estátua, que é o império de ferro e barro. É uma mistura, né? Está dizendo que os pés e os dedos
de barro e de ferro. É isso? Então, essa visão de Daniel na última aqui visão dele, cadê? Aqui, ó. Porque a estátua, depois você pode ver, a perna de ferro, depois vem os pés com barro e ferro, né? Por que isso? É porque o Império Romano, irmão, ele foi dividido em 10 pequenos reinos europeus. Eu falei para os irmãos os reinos, né? Que eles foram divididos. Então, houve uma mistura. Você pode ver que a perna de ferro, eles tinham poderio. Mas depois, o que aconteceu nos pés? Houve uma mistura, houve a palavra certa é divisão, né? Houve uma divisão desse império em 10 reinos europeus, né? Então, você nota aí que os 10 chifres e 10 dedos, né? Então, houve uma divisão. O chifre dividido, né? Mas mesmo dividido, era um império próspero, né? E a afirmação de que não se uniram, a mistura de ferro e barro, né? Mesmo esses reinos, quando dividiram, eles brigaram entre eles. Por quê? Porque ferro e barro não tem unidade, não tem união, né? Então, por isso que tem essa divisão aqui, ó, de barro e ferro, que é esse império. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pergunte. Cláudio, pode perguntar. Ô, bispo, fazendo uma analogia simples, o barro não poderia representar, por exemplo, o homem, o império humano mesmo, tipo, sem ser monarco? Tipo assim, o mundo todo hoje praticamente seria um império normal, de barro. E os ferros seriam as grandes nações que tentam ainda se impor, como Estados Unidos, China, alguns outros desses países que são mais potências mundiais, vamos dizer. É o que o Daniel está falando aqui, Cláudio. Daniel está falando que existia o reino dele, do Império Romano, se enfraqueceu pela divisão dos 10 reinos, né? Então se dividiu. Mas o poderio deles, das nações, ainda continua. É isso? Essa pergunta, Cláudio? Não, seria mais ou menos isso, mas é que eu estou querendo dizer assim, tipo, o barro representaria, por exemplo, o mundo de hoje. Sim. Que não tem mais monarquia. E né? o ferro seria os 10 impérios que estão dominando, né? Os 10. Praticamente domina o nosso mundo. Que as nações, né? Unidos, as nações, as grandes potências. Você pode ver que alguns governantes tentaram unir as nações da Europa e não conseguiu. Teve Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, o próprio Hitler, que tentou colocar as nações do lado dele, ele não conseguiu unir, porque é barro e ferro, não dá liga. Não dá liga. Aí, depois de tudo isso, aconteceu o quê? Uma pedra, sem auxílio de mão, sem cortada por uma mão, ela desceu e bateu nessa estátua, né? E diz a Bíblia que esmiuçou, né? Esmiuçar quer dizer arrebentar mesmo, né? Moer, né? Oi? Esmiuçar é quase como moer. Igual isso mesmo, Marcelo, bem colocado, moer. Aí, Daniel, no capítulo 2, verso 34 e 35, ele diz assim: enquanto eu estava observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés e a esmiuçou. O ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro viraram pó, e o vento levou sem deixar vestígio. A pedra que atingiu a estátua encheu toda a terra. Olha que interessante. Uma pedra dominou, destruiu todos esses impérios e encheu toda a terra. Daniel, capítulo 2, versos 34 e 35. Agora, quando você analisa historicamente, biblicamente, essa pedra, né, irmão Herculano, ela é o próprio Senhor, né? Que ele vai colocar o reino dele eterno, e é um reino eterno.
Você pode ver que todos esses outros reinos, eles foram esmiuçados por essa pedra. A pedra, quando bateu e estourou e arrebentou todos os impérios aí, diz que essa pedra dominou todo lugar, todo mundo. E essa pedra, ela é o reino eterno do Senhor, né? O reino eterno, que é a pedra que vai dominar, né? É um império que não vai terminar. É um império, porque todos os outros impérios. O que Daniel estava dizendo aqui? Que esses impérios todos seriam destruídos, não é isso? E o império que permaneceria para toda a eternidade era o império da pedra, que esmiuçou. E a pedra, a gente sabe que é Jesus. É por aí mesmo? Quem entendeu diferente? Ô, pastor, o Jesus viveu em qual época? Em qual império? Ele só pegou o romano ou ele pegou o grego também? Não, só romano. Não, só o romano. Ele viveu o Império Romano. Quando ele nasceu, o Israel estava dominada pelo Império Romano. Isso, Israel estava. Então, inclusive, quem condenou e matou ele foi o Império Romano. Né? O Então, Império Romano. É errado pensar, por exemplo, que fala que o Império Romano se reerguerá. Mas, por exemplo, no milênio, não seria um novo império da mesma origem de Cristo? O milênio vai ser o império de Cristo. Sim. Isso, e toda sua volta semelhantes a ele. Então, seria errado tipo, falar o Império Romano se reerguerá. Não seria, por exemplo, interpretar como se fosse o milênio, que aí vai estar todos se reerguerão, por exemplo? Os mortos. Não, o Império Romano não tem nada a ver. O Império Romano ele vai se reerguer, mas não tem nada a ver com. Mas vai ser destruído com a pedra. Não tem nada a ver com Por isso, Cláudio, por isso que muitos ligam. Por isso que muitos ligam o Império Romano à Grande Tribulação. Entendeu? Que ele vai se reerguer e vai ser. E a pedra, que é Cristo, vai vir e vai. Implantar o reino eterno. Isso, implantar o reino eterno. Isso. Você tá vendo uma confusão da sua parte aí em relação aos impérios e aos acontecimentos. Ô Nai, passa só aquele filminho para nós encerrar, que ele é rapidinho. É só para você. Eu coloquei um filminho aí dos impérios. É rapidinho, só para você fixar ela no teu pensamento, no audiovisual, que é melhor. Então ele vai pôr aí. Só vai mostrar rapidamente a cabeça, tal. Aí ele vai explicar rapidinho. Não é coisa demorada. Ô, Bibo, só não. Eu ia falar sobre o capítulo 7 de Daniel, que ele continua depois dos animais, ele fala sobre isso que a gente estava falando lá, né? Que é a partir do versículo 9, né? Sim. Que ele fala sobre continua olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como limpa lã. O seu trono, chamas de fogo e as rodas deles, fogo ardente. Um rio de fogo, daí ele vai continuando, mas ele fala aqui depois que ele toma conta de toda a terra, né? É o Império da Pedra, né? Que é o próprio Senhor, né? Esse é o reino do milênio. Isso, esse é o reino que vai ser implantado, o reino a teologia chama de o reino da pedra, né? Ele deixou retratado aqui nesses versículos. Isso, nesses finais aí. Visão dele, hein? Daquela. Você imagina, né? Ele não ia nem saber o que está acontecendo hoje, né? Vamos lá, rapidinho. Esse acho que é 2, 3 minutos. Esse canal do conhecimento é muito bom. Capítulo 2 que nós lemos, né? Ascensão e queda dos reinos mundiais, é o que nós aprendemos hoje. Pois pode ler com mais atenção, com mais cuidado. Como eu falei, nem Nabucodonosor lembrou do sonho. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei,
És Rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, e onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, ele te fez reinar sobre todos eles. Porquanto a cabeça de ouro que viste, és tu, ó rei Nabucodonosor. Primeiro Império. Porém, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu. Medo Assim persa. como a prata é inferior ao ouro. Aí o reino Medo persa. Depois o outro, Depois surgirá um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. a Grécia. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra a tudo. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. Que nós aprendemos, reino Como os dividido. dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá vendo? Os 10 impérios. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. O reino da pedra. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. Tá vendo? Eu só coloquei isso daí para vocês entenderem o que nós falamos e conversamos aqui. Tá tudo aí nesse explicado aí mais ou menos. Amém? Ficou dúvida? Se tiver dúvida, falem. Amém. A pergunta que o bispo fez a semana passada, então ficar para a próxima semana, né? Vamos deixar. Mas a estátua hoje foi bem explicada, nós entendemos, acho que não ficou uma dúvida. Se você tivesse, pode perguntar na aula que vem, né? Pode estudar aí um pouquinho aí, que sempre tem umas coisas novas para aprender. Então, na aula que vem, nós vamos continuar a grande tribulação ainda, porque nós não entramos nem no 7 ainda, né? Selos e tal. Mas nós vamos devagar. Alguém está com pressa aí? Não, né? Então, eu sempre brinco, viu, irmão Zaculano? Eu só tenho pressa quando eu estou com vontade de ir no banheiro. Aí eu saio correndo e derrubo até a porta, né? Mas o resto... Porque não tem por que ter pressa. O importante é a gente tirar todas as dúvidas. Lógico. E como foi passado antes, bispo, é um tema polêmico, né? Então a gente tem que esmiuçar, bem detalhado mesmo, para que os irmãos entendam, para que também não sejam enganados aí por outras pessoas que querem deturpar a palavra de Deus. É verdade. Então, essas lições são muito boas. Quem não participou, o Nai vai colocar aí a lição, e as pessoas, a gente avisa eles para eles poderem estar estudando e não perder, né, nenhuma parte desse estudo, que é muito bom. Chegamos ao final. Obrigado aos irmãos que participaram. Deus abençoe a vida. Rodrigo, Deus abençoe você aí. Você já voltou ou está ainda por aí? Eu tô na estrada, eu tô perto de Campinas ainda. Ah, bom retorno. Obrigado, fica com Deus vocês também, viu, gente? Amém, fica com Deus. Bom, Pode falar, né? Quero agradecer aos irmãos pela participação, dizer que eu estou adorando a escola e que está aumentando os meus conhecimentos, né? Nós todos, Além né? de nós todos. E
para que essa ideia continue ainda por muitos anos ainda, e nós já estamos pensando, já conversei até com o bispo sobre o próximo tema para o ano que vem, né? Que acredito que esse ano aqui ainda vai, né, bispo? A gente vai ainda... Vai longe. Porque tem muito tema e tem muita coisa para ser estudada. Mas já estou preparando, já tive algumas ideias, já teve alguns irmãos que me pediram algumas coisas. Estamos conversando com o bispo já para ver os novos temas, como que vai ser. Já estamos trabalhando nisso aí. Vai ser bom. Fiquem com Deus, meus irmãos.